Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer neste ano, neste início de ano, e todas as ações que nós faremos neste ano todo, para a divina vontade. Então, nós queremos, Senhor, pedir o seu Espírito Santo para iniciar esses estudos deste ano de 2026 sobre o livro do céu. Na divina vontade, queremos entrar plenamente no seu Fiat Supremo, pedir para que em tudo a sua vontade seja feita em nossas vidas, em tudo que somos, em tudo que queremos ser, em ti, contigo sempre. Termos uma só vontade, fundidos e unidos plenamente, continuamente, em todos os momentos, em todos os segundos, em todos os atos. Queremos estar na tua presença, vem louvar, vem aqui morar em nós e vem louvar através de nós a tu mesmo, vem amar através de nós a tu mesmo, vem fazer através de nós em ti mesmo todas as coisas. Somos teus, nós somos teus, em nós não somos nada. E por isso, hoje mesmo, o Senhor vai dizer sobre isso, qual é o princípio do mal no homem, que é justamente querer ser alguma coisa. E nós não queremos ser nada. Por isso, vamos meditar com muita fé esse trecho de hoje, esses dois trechos do estudo 4 que nós vamos continuar. Então, no primeiro trecho, do volume 4, que nós paramos, é o trecho 73, do dia 16 de julho, então, de 1901. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações neste ano de 2026 sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, tu és tudo e nós somos nada. Então, vamos lá, é o princípio do mal no homem, a diferença entre o amor de Jesus e o amor humano, e para entrar no céu, a alma deve estar toda transformada em Jesus. Então, um trecho para começar o ano assim, caprichado, que Jesus seria. Caprichou, então vamos lá. Depois de vários dias de privação, esta manhã dignou-se a transportar-me para fora de mim mesma. Agora, encontrando-me diante de Jesus bendito, eu via muita gente e os males da geração presente. O meu adorável Jesus olhou para eles com compaixão e dirigiu-se a mim e disse: minha filha, queres saber de onde começou o mal no homem? O princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, ele diz a si mesmo: eu sou algo. E acreditando ser alguma coisa, separa-se de mim, não confia em mim, que sou o todo, e toda confiança e força a toma de si mesmo. E disso acontece que perde, então, até todo bom princípio. E perdendo o bom princípio, qual será seu fim? Imagine-o você mesma, minha filha. Depois, separando-se de mim, que contenho todo bem, e que pode esperar de bem o homem, o que pode esperar de bem o homem, sendo ele um oceano de maldade? Sem mim, tudo é corrupção, miséria e sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. Esta é a sociedade presente. E eu, ao ouvir isto, sentia tal aflição que não sabia expressá-la. Mas Jesus, querendo consolar-me, transportou-me para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com o meu amado Jesus, disse-lhe: dize-me, me amas, Senhor? E ele, sim. Eu não estou contente com um sim só. Gostaria que me explicasses melhor quanto me amas. E ele disse: é tanto meu amor por ti, que não só não tem princípio, mas não tem fim. E em todas estas duas palavras podem compreender quão grande, forte e constante é o meu amor por ti. Considerei tudo isso por um pouco de tempo e vi um abismo de distância entre o meu amor e o dele. E toda confusa eu disse: Senhor, que diferença entre o meu amor e o teu? O meu não só tem princípio, mas no passado vejo vazios na minha alma de não te ter amado. E Jesus, compadecendo-me toda, me disse: amada minha, não pode haver realmente igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje eu quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido.
Deve saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida, está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo, e não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios, e só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou se não os atingir, encherá a força de fogo no purgatório. Agora, quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor, e com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Depois disto lhe disse: Doce bem meu, me deixe ir junto contigo ao céu, e se não queres para sempre, ao menos por um pouco, te peço, me responda. E ele me disse: Não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como um outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. E eu disse: É verdade, que eu sou muito contrária de ti, mas se quiseres, podes tornar-me tal. Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E neste modo nos elevamos ao céu. Chegados a um ponto, nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz se experimentava nova vida, alegria insólita, jamais sentida. Como me sentia feliz, parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nessa luz, eu sentia temor. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabendo o que dizer, recitei 3 glórias ao Pai. E Jesus respondia junto comigo, mas logo terminados, como relâmpago, me encontrei na mísera prisão do meu corpo. Ah, Senhor, como me é tão pouco durou, quanto tão pouco durou a minha felicidade. Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para rompê-lo. Impede a minha alma de sair dessa miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso o queira não só romper, mas pulverizar, e então, não tendo já casa onde possamos estar aqui, tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na celestial morada. Então, que lindo, né? Meu Deus, que lindo esse trecho. Maravilhoso, meu Deus, quanta coisa maravilhosa Jesus está falando aqui. Informações importantes, né? Sobre tudo, né? Sobre o que é muito essencial para nós, né? Então, é muito forte, né? Ele falar aqui qual é o mal, quanto que, né? Quer saber de onde começou o mal no homem. É triste saber que o homem, ele justamente, né, o que começou ali o mal nele foi o fato de ele, né, logo que ele adquire o estado de razão, de poder pensar, ele começa a pensar e olha para si mesmo e diz: sou algo. Sou algo. Gente, isso é muito forte. O sou algo representa que você se considera sozinho, individualmente, alguma coisa. Entendeu? Que você tem poderes, né, de poder fazer, desfazer do jeito que quiser. E não considera, né, mais nada. Não considera que tem uma regra para se viver, né? Não considera que tem um sentido, um propósito para o qual viver a sua vida. Simplesmente você só se reconhece como algo e a partir daí você vai começar a desenvolver o que você quer, o que você acha que precisa, né? À medida que vai conhecendo e acontecendo as coisas, à medida que vai vendo as coisas, você vai querendo, né, absorver aquelas coisas, vai querendo assumir aquelas coisas para poder, né, é muito difícil viver assim, totalmente abandonado a si mesmo. E esse é o mal do homem, né? O princípio do mal no homem. Então, assim que ele se conhece a si mesmo, que ele percebe que ele é, né, quem ele é, ele já pensa que ele é alguma coisa, né? Eu sou algo. Isso é muito grave, muito importante entender que é grave. Ele se conhece longe de Deus, ele se conhece sem referência, sem nenhuma referência, sem nenhuma, né, um modelo a seguir, sem nenhuma referência. Na verdade é isso, sem uma referência. E por não ter uma referência de si mesmo, ele começa a querer desenvolver a partir daí, né, monstruosidades, né? Monstruosidades. E aí começa todo o mal no homem, porque ele não confia, né, no todo, não confia em Deus, né? Ele se separa de Deus, quando ele, a partir do momento que ele se acredita ser alguma coisa. Então ele se separa de Deus, não confia mais em Deus como todo, né, como a referência, e toda confiança e força toma de si mesmo. Tudo toma de si mesmo. Então, o que ele vai ganhar disso? Ele não tem força, ele não tem nada, né? Quem ele é para poder conseguir fazer alguma coisa sozinho por si mesmo, né? Então aí é só tragédia, né?
E disso acontece que ele perde todo o bom princípio. E perdendo o bom princípio, qual será seu fim? Imagine-o você mesma, minha filha. Então, se ele não tem um bom princípio, então assim, mas precisa aprender. O homem não nasceu sabendo, o homem nasceu, né, totalmente nulo, né? E da onde que ele vai receber esse bom princípio? Cadê Deus para ter esse, né? Claro que desde o princípio a gente perdeu essa comunhão com Deus por causa do pecado original. E agora os pais têm que ser cristãos, bons cristãos, para dar essa referência de Deus para nós, né? Desde quando nascemos. E aí, como a gente não teve às vezes, uma boa educação cristã dos nossos pais, né? Então, alguma coisa a gente recebeu e outras não. E aí a gente não recebeu ali uma referência vinda de uma boa educação, né, religiosa, aí a gente não tem essa referência em Deus. Então, precisa se ter, né? Se a gente fosse bem educado na catequese pelos nossos pais, dentro da nossa casa, fôssemos, os nossos pais fossem plenamente católicos, né, numa excelência de catolicismo, com certeza iria trazer essa pessoa de Jesus mais poderosamente, assim, essa pessoa de Jesus, assim, muito mais forte para nós, né, desde criancinhas, né, sendo essa referência, né, e aí a gente poder saber que tem um modelo a seguir, que tem ali uma referência a seguir, né, aonde olhar e a imitar, e seria bem mais fácil, mas infelizmente, muitas pessoas nascem num lar totalmente disfuncional, onde não tem religião nenhuma, né, e as pessoas vivem também totalmente a Deus dará, né, e muitos ensinamentos distantes de tudo que Deus projetou. E é muito triste a gente ver as coisas, né, acontecendo hoje em dia. É muito triste ver uma criança crescendo, né, uma menininha crescendo e usando roupas sensuais, totalmente sensuais, né, e parecendo, né, uma garota de programa com 6 anos, com 4 anos de idade, já começa a se portar de uma forma sensual, né, muito triste. E aí os meninos, como violentos, né, às vezes muito violentos também, se portam como uma forma violenta de ser, ou então muito frágil demais também, né, e isso é feio também, o homem ser tão frágil. Uma hora é tão exageradamente brusco, né, bruto, a criança, e outro momento é muito sensível e frágil também, e aí nunca tem uma referência perfeita de uma postura, né, desde criança, de homem, né, de menino, né, que tem a masculinidade ali desde já, né, sendo demonstrada ali, vamos dizer assim. E aí a gente fica triste de ver, né, o jeito que está acontecendo as coisas hoje. E aí, continuando aqui, Deus separando-se de mim, que contenho tudo bem, né, depois separando-se de mim, que contenho todo bem, o que pode esperar de bem o homem, sendo ele um oceano de mal? Então, se ele vê a referência em si mesmo, né? Então, Jesus fala que sem ele tudo é corrupção, tudo é miséria, sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. E esta é a sociedade presente. Então, você vê que hoje a sociedade está totalmente focada no bem-estar individual. Eu, mais do que nunca. Eu ganho, né? E você tem que me ajudar a ganhar. Tipo assim, vem comprar o que é meu, né? O que eu estou te oferecendo. Venha me aplaudir, venha me seguir, venha me valorizar, venha me respeitar, venha me... sempre nessa coisa agora de respeitar, você tem que me aceitar, você tem que me respeitar, eu sou assim, eu sou assado, nasci assim, como vou morrer assim, e não vou mudar. E aí você vê várias posturas de pessoas demoníacas mesmo na sociedade, né, uma corrupção absurda, e a gente tem que aplaudir todo mundo do jeito que eles são, né? Não pode questionar, as mulheres não podem questionar, tem até lei hoje em dia que se a mulher falar besteira, o homem tem que concordar com ela, né? Tem lei agora em 2026 sobre isso, né? Que o homem tem que concordar com tudo que a mulher falar, tudo. Então, a pessoa que é absurdo, como que deve ser um absurdo isso? Jesus Cristo, os homens com medo de levar um processo e ir para cadeia por causa de... A mulher fala uma besteira dentro de casa, o homem não pode, né, corrigir a própria esposa, porque ela pode, né, denunciar ele. Ai, meu Deus do céu. Então, as coisas estão muito difíceis, né? O mundo está assim hoje, você tem que aplaudir as pessoas, tem que acolher as pessoas do jeito que elas são, não pode falar nada, não pode mudar nada, não pode... É muito triste, muito triste. E é a corrupção, a miséria, e toda a sombra aí do verdadeiro bem sumiu, né? Não tem nenhuma sombra do verdadeiro bem. E é a sociedade real que nós realmente estamos vendo nestes tempos. E ela fala, eu ao ouvir isso senti tal aflição que eu não sabia expressá-la. Mas Jesus, querendo consolar-me, me transportou para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com o meu amado Jesus, eu perguntei, né?
você me ama, Jesus? E aí ele respondeu, sim, é tanto meu amor por ti que não só não tem princípio, como não tem fim, né? Não terá fim. E estas duas palavras, né, um amor eterno, podem compreender quão grande, forte e constante é o meu amor por ti. Então, Deus, ele nos ama constantemente. Nada que, né, que façamos pode tirar o amor dele de nós. Né? Nada que a gente faça, nenhum pecado que a gente cometa pode tirar o amor. Não é Deus que diminui o amor dele por nós. É ele que não pode nos amar quando nós estamos na culpa. Porque quando nós estamos na culpa, é nós que nos distanciamos do Criador e não queremos, né, ter parte com ele. Né? E assim a gente se sente incapaz, né, desconectado, e assim, e se a gente tem orgulho da culpa, ainda piorou, aí a gente tá frito mesmo, né? Se a gente tem orgulho do pecado que cometemos, aí é pior ainda. Mas a pessoa que vai para o inferno não é só a pessoa que tem um orgulho muito grande, mas é a pessoa também que se desespera do amor de Deus. Então, quando essa pessoa ela acha que o pecado dela é muito maior do que Deus, e ela, né, acaba se desesperando da salvação e perdendo a alma. E esse é o pior tipo de perdição que pode acontecer, que é o pecado contra o Espírito Santo. E é dizer para Deus, é você achar que Deus não pode te amar, que você não merece o amor dele, né? E então é triste. E uma pessoa se joga fora no inferno pensando dessa forma, né? Então Deus, ele nada que você faça, nada pode diminuir o amor que ele tem por você. É você que ao pecar se distancia de Deus. É você que se retira do ambiente divino. É você que não quer o amor dele. Não é ele que não quer te amar. Né? Não é ele que fala, não, você está podre do pecado e eu não quero você. Não, ele fala para você, você está podre do pecado, eu quero você mesmo assim. Vem até mim, eu te perdoo. Né? Pede perdão, né? Admite que você está feio. É só isso que Deus quer, que a gente seja humilde para admitir que a gente está diferente dele, que a gente está feio, que a gente está no pecado. Que a gente vai olhar para ele, é fácil fazer isso. Na hora que for o encontro com Jesus lá, que todo mundo vai ter o encontro na hora da morte, é fácil dizer para Jesus, nossa, eu sou tão diferente de você, me perdoe por eu ser assim tão diferente de você, né? Me perdoe. É simples, você vai ver a diferença, né? Claramente. E nesse momento ele quer que você seja humilde para admitir o quanto diferente você é dele. E a partir do momento que você reconhece, pede perdão, admite, né? Reconhece a diferença, ele pode te perdoar dessa diferença, né? Pode perdoar, porque ele é salvação infinita. Então, por isso que é importante passar por esse processo em vida, né? Não esperar chegar no último momento para isso. Mas Deus é tão misericórdia que muitas pessoas não vão conseguir passar por esse processo, né? Não vão conseguir. E aí vão se perder pelo desespero da salvação. A hora que vai se ver tão diferente de Deus e vai ter medo de Deus por causa disso, né? Tem medo do julgamento de Deus, né? Porque ele vai aparecer, né? Para as pessoas mais fechadas, ele vai aparecer ali e ela vai ter medo de Jesus, né? E não é para ter medo, é para a gente se aproximar dele, né? Mas ele é maravilhoso, é lindo, puro, santo. E ao nos vermos tão diferentes dele, nesse momento, a gente não reconhece o amor dele por nós, né? Mas ele nos ama, apesar disso tudo, apesar de sermos tão diferentes dele, né? E ela fala assim, nossa, como é o meu amor tão diferente, né, do seu amor. E Jesus fala, claro, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje eu quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que você não tem entendido. Você deve saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida, está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. Então, a gente tem que amar a Deus constantemente. E o jeito que ele fala aqui que ela vai amá-lo é muito interessante, né? E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá preencher, né? Poderá entrar no céu se não tiver preenchido esses vazios. Então, todo mundo nesse mundo, quando não ama a Deus, vai ter que no purgatório preencher os vazios de amor a Deus, né? Se for salvo. Então, vai ter que resolver essa equação, né? Então, por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar e ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido, e só poderá preenchê-los ou me amando duplamente, né? Se você amar duplamente ao resto da sua vida, ou se não os atingir, encherá a força do fogo do purgatório. Agora, tu quando estás, olha lá, quando você está privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor, e com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Então, isso também acontece com a gente, porque a gente, ao conhecer Jesus, ao ter essa experiência com ele, a partir do momento que a gente está privado dele, todos nós estamos, e nós amamos e vivemos essa vida, né,
ansiando por ele, esperando, né, pelo momento de irmos a ele, de ficarmos, voltarmos a ele, e ficamos suspirando por ele, é um amor que a gente já está, né, duplicado, que já está duplicado por estarmos privados dele. Então é muito importante, né, a gente também entender que é uma graça muito grande, que conforta o coração. E daí ela fala, meu Deus, né, me deixa ir junto contigo no céu. É lindo isso, né? Aí ela foi até o céu, e daí ele falou que para ir no céu tinha que estar sendo um outro Cristo. Achei bonita essa parte. Não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer-se como um outro Cristo? Então, todos nós temos que realmente nos configurar plenamente a Jesus, né? E pela vontade divina é o jeito mais fácil da gente se configurar a Jesus, graças a Deus, né? Tendo essa fusão de vontades, né? Tendo uma só vontade com Jesus. Você mesma teria vergonha de estar junto com eles, né? Se você for para o céu e não, né, não estiver dessa forma transformada em Jesus. E ela fala, é verdade, que sou muito ao contrário de ti, mas se tu quiseres, você pode me tornar-me tal. Então, isso é uma confiança muito grande da Luísa, e que nós também temos que exercer essa confiança, igual a dela, né? Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que eu não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E neste modo nos elevamos ao céu. Chegados a um ponto, nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz se experimentava a nova vida, uma alegria insólita, né? Firme, uma alegria firme, sem fim. Jamais sentida como me sentia feliz. Parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nesta luz, eu sentia medo. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabia o que falar. E recitei 3 glórias ao Pai. E Jesus respondia junto comigo. Mas logo terminados, como relâmpago me encontrei na mísera prisão do meu corpo. Ah, Senhor, como é tão pouco a minha felicidade, né? Tão pouco durou a minha felicidade. Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para romper-se, e impede a minha alma de sair desta miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso queira não só romper, mas pulverizar o corpo, né? E então, não tendo já casa, onde possamos estar aqui na terra, tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na celestial morada. Nós também. Nós também queremos e ansiamos, Senhor, por Ti. Queremos também estar contigo, né? Nos configure a Ti para que possamos estar contigo plenamente na glória, né? Nós clamamos e pedimos, volta Jesus nessa terra ou nos leve embora daqui, né? É o que nós também queremos. O outro trecho é o 474, dia 20 de julho de 1901. Como é doce a Jesus a voz da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus não vinha. Depois de ter esperado e quase perdido a esperança de voltar a vê-lo, de repente veio e me disse: minha filha, tua voz me é doce, como ao passarinho é doce a voz da mãe, que retorna depois de havê-lo deixado de ir em busca do alimento para alimentá-lo. E o passarinho, ao ouvir sua voz, sente uma doçura e faz festa. E depois de que a mãe lhe põe um alimento na boca, aconchega-se todo e se esconde debaixo da asa materna para aquecer-se, livrar-se das inclemências do tempo e tomar repouso seguro. Oh, como lhe parece querido e agradável ao passarinho este estar sob a asa materna. Assim é você para mim. É a asa que me aquece, que me repara, que me defende e faz-me ter seguro repouso. Oh, como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Dito isso, desapareceu e eu fiquei toda confusa e cheia de vergonha, sabendo tão mal, né, me vendo tão mal. Mas a obediência quis aumentar minha confusão, querendo que eu escrevesse isto. Seja feita sempre a santíssima vontade de Deus. Então, né, ele fala, tua voz me é doce, como ao passarinho é doce a voz da mãe, que retorna depois de havê-lo deixado de ir para ir em busca do alimento para alimentá-lo. E o passarinho, ao ouvir sua voz, sente uma doçura e faz festa, né? O passarinho somos nós. E depois de que a mãe lhe põe o alimento na boca, se aconchega todo e esconde debaixo da asa materna para se aquecer, livrar-se das inclemências do tempo e tomar repouso seguro. Oh, como lhe parece querido e agradável ao passarinho este estar sob a asa materna. Assim é você, né? Eu, você, a Luísa, todos nós, para Jesus. A asa que me aquece, repara-me, defende-me e faz-me ter seguro repouso. Oh, como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Então, eu achei um pouco engraçado, né, que dá a impressão, assim, né, que ele é a mãe, né, que ele é a mãe, não é o passarinho, mas aqui ele fala que ele é o passarinho, né. Então, a gente tem uma confusão aqui, dá a impressão de que
né? Como é doce a tua voz. Então, como se eu fosse um passarinho, né? E é doce a voz da minha mamãe que retorna depois de haver ido buscar um alimento para mim, né? E eu, passarinho, ao ouvir a voz da mamãe, sinto uma doçura e faço festa. E depois que a mãe põe o alimento na boca, né? Nós que alimentamos Jesus, aconchega-se, eu me aconchego todo e eu escondo-me debaixo da asa materna para me aquecer, livrar-me das inclemências do tempo e tomar repouso seguro. Ó, como parece querido e agradável a mim, passarinho, estar sob a asa da minha mãe. Assim é você para mim. É você a asa que me aquece, que me repara, que me defende e faz-me ter seguro repouso. Ó, como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Então, logo que a gente lê, a gente acha que a gente é o passarinho e ele é a mãe, né? A gente sente, pensa um pouco assim, mas depois a gente percebe que ele é o passarinho e que nós somos a mãe que alimentamos, né? Então, que nós, a alma, somos essa morada, somos essa tenda, né? Esse templo aonde ele vai se aconchegar, aonde ele quer estar, né, sob a proteção, na nossa proteção. E é maravilhoso, né? A gente poder, né, ser essa pessoa que vamos fazer isso por Jesus, alimentar Jesus, né, confortar Jesus, né, aquecer Jesus no nosso coração, reparar Jesus, defender Jesus em nosso coração. E é possível quando a gente vê alguém, né, falando sobre né, de uma forma assim, que a gente tem a oportunidade de corrigir alguém que está entendendo Jesus de uma forma errada, a gente vai lá e corrige, né? Isso é maravilhoso, é defender Jesus, né? Defender a palavra divina, né? Então é muito importante a gente estar sempre atento para falar, né? Do que a gente aprende aqui no livro do céu e nos escritos todos que a gente lê. Tudo que a gente lê aqui no Evangelho, todo esse material, nos ajuda a ter conhecimentos para defender a pessoa de Deus, né? A pessoa de Jesus, a doutrina católica, né? Defender a doutrina católica, né? A gente tem que estar sempre pronto para isso, né? Como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Então, para ele é querido a voz da alma, é querido toda essa proteção que ele recebe da alma, que deixa ele morar dentro dela. E para isso a gente tem que ser, né, almas realmente que façamos plenamente a vontade de Deus. É só com a vontade divina que nós poderemos ser essa morada pura para Jesus, né? Só com a vontade divina, porque sem a vontade divina a gente não tem, né, a força que é necessária. A gente não tem Deus para dar Deus a Deus, né? Então, para a gente poder fazer tudo isso por Jesus, nós temos que estar plenamente na vontade dele, né? E ela ficou toda confusa, envergonhada, né, se vendo tão mal, né? Mas ela escreveu mesmo assim, porque Jesus pediu, então ela escreveu e ela fala: seja feita sempre a santíssima vontade de Deus. Ela sentiu vergonha, né, de se ver, né, dele falar: nossa, você é minha mãe, você me aconchega, você me repara, você me põe o alimento, eu amo ficar debaixo da sua asa, né? Então ela se viu assim, incapaz disso. Mas aí a gente não pode se ver incapaz, a gente tem que lutar, né, para a gente poder vencer todas as dificuldades que a gente precisa vencer em nossas almas, para sermos essa alma que vive plenamente na vontade divina continuamente e podemos realmente nos acreditar, sermos esse canal, né, de amor para Jesus, de reparação para Jesus, de alimento, né, que a divina vontade que nós fazemos, os atos que nós fazemos, alimentam Jesus. Então, a gente acreditar plenamente que isso é possível, amém? Então, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia do nosso Deus infinito e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós. E aí, amanhã, durante o dia, se Deus tocar o nosso coração, nós vamos falando mais luzes maravilhosas sobre esses dois trechos do estudo de amanhã. Então, feliz 2026 para nós de estudos, né, que começamos hoje, amém? Deus abençoe até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Estudo 38, volume 4, 16 de julho de 1901. Graças a Deus, né, iniciando mais um ano de estudos. Que Deus abençoe nosso ano, nossos estudos, que a gente viva plenamente, né? Todos os dias, todos os atos, tudo na divina vontade nesse ano que se inicia, né? Graças a Deus. Maravilhoso poder meditar todo dia, né? Todo dia a gente está se alimentando dessa luz incrível. Mergulhar mais profundamente nesse mar da divina vontade. Obrigado, Senhor, por mais um ano.
E o trecho é incrível, né? Para começar o ano de estudos. O princípio do mal no homem, diferença entre o amor de Jesus e o amor humano. Para entrar no céu, a alma deve estar toda transformada em Jesus. Depois de vários dias de privação, esta manhã dignou-se a transportar-me para fora de mim mesma. Agora, encontrando-me diante de Jesus bendito, via muita gente, os males da geração presente. O meu adorável Jesus olhou para eles com compaixão e dirigiu-se a mim e disse: Minha filha, queres saber de onde começou o mal no homem? O princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: eu sou algo. E acreditando alguma coisa, separa-se de mim. Separa-se de mim. Acreditando ser alguma coisa, separa-se de mim. Não confia em mim que sou o todo. E toda a confiança e força a tomada de si mesmo, a toma de si mesmo. E disso acontece que perde até todo bem, até todo um bom princípio. E perdendo um bom princípio, qual será seu fim? Imagine-o você mesma, minha filha. Nossa, é muito grave, né? Como falou, né? Como a Aline falou na meditação dela, é muito importante a gente entender que isso é muito grave, o homem pensar que é alguma coisa por si mesmo. Assim que começa o uso da razão, o homem diz a si mesmo: eu sou algo, então eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, de acordo com os meus princípios. Então eu não tenho que seguir nada, não tenho que seguir nada, ele se separa de Deus. Então é muito sério, né? É muito sério isso aqui. Assim que adquire o uso da razão, diz para si mesmo: eu sou algo, e acredita e separa de Deus. Aí assim, caso do pecado original, né, que aconteceu isso. A gente já nasce com a marca do pecado original, já herda isso aqui aconteceu primeiro lá em Adão, né? Primeiro lá veio lá do princípio, né, o homem acreditar que é alguma coisa por si mesmo. E isso veio de herança. Então a gente fica com essa marca, né? Com isso na alma. E assim que a criancinha tá lá, uma criancinha, bebezinho, mas assim que vai crescendo e vai adquirindo o uso da razão, que ele falou isso, né? Assim que ele adquire o uso da razão, ele já começa, assim que começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: eu sou algo. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso pensar o que eu quiser. E começa a ir contra, tipo, a gente ensina, né, para criança. A gente vai ensinando para a criança os princípios, os valores, tudo. Mas aí a criança pode, assim que ela adquire o uso da razão, pensar: eu sou algo, então não preciso obedecer minha mãe. Eu posso fazer diferente. Eu faço o que eu quero. Eu posso pensar do jeito que eu quero. Porque foi isso que foi plantado no pecado original, né? Foi isso que foi plantado. Que veio na tentação, lá no pecado. Deus falou que vocês não podem comer, senão vai morrer. Não, não é bem assim não. Ele sabe que se você comer, sereis como deuses. Sereis como deuses. Vamos ser como Deus. Então, vocês podem comer. E eles comeram com essa proposta, aceitou essa proposta. Eu vou ser como Deus? Então eu vou ser algo sem Deus. Eu vou ser algo sem Deus. Eu posso fazer alguma coisa sem Deus. Eu posso me separar dele e continuar vivo. Porque foi essa a proposta, não foi? Se você comer, na verdade, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como ele. Aí o homem, então eu vou comer. Eu quero ser como Deus. Sem ele. Sem ter que obedecer. E aí a gente ficou com isso. Herdou isso. A gente herdou isso do pecado original. Aí a gente começa a pensar: eu posso ser alguma coisa sem Deus, né? Em algum momento da nossa vida, assim que a gente adquire o uso da razão, a gente pensa isso: eu sou algo, eu posso ser alguma coisa sem Deus, eu não preciso de Deus. Posso ser como Deus.
e viver sem ele, ser algo sem ele. E tirar a força da... Eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho força, eu sei amar. Eu vou amar do meu jeito, eu tenho amor. Aí o homem começa a achar, eu tenho amor, eu tenho sabedoria, eu tenho talentos, eu tenho capacidade de pensar, eu sei, eu não preciso de Deus, eu já tenho. E eu posso fazer tudo sem ele. E se afasta dele. Mas não existe, isso é mentira. A gente não é nada. Aí a gente vai entender isso no livro do céu, né? Eu não sou nada. Tudo que eu tenho eu recebo de Deus. E se eu usar a inteligência que ele me deu para viver do meu jeito, com a minha vontade, eu estou roubando de Deus. Ele vai estar me dando a vida, é ele que está alimentando minha inteligência. É ele que está me dando a vida. E se eu não vivo essa vida na vontade dele, somente para ele, em obediência amorosa a ele, eu tô totalmente sendo uma usurpadora, eu tô roubando de Deus. É uma ofensa muito grande. Então aí que começa o princípio do mal no homem, é achar que é alguma coisa por si mesmo sem Deus. E aí o livro do céu traz todo esse conhecimento para a gente entender, eu sou nada, Deus é tudo, eu não sei amar. Eu não tenho amor, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência, eu não tenho nada, eu não consigo nem respirar sem Deus. Se eu estou respirando, é Ele que me ama, Ele que está me amando, Ele que tá me dando a vida. Se meu coração está batendo, meu sangue está circulando. Se eu estou conseguindo piscar, eu estou recebendo dEle, tudo dEle. E eu amo, e eu vou amar de volta, viver na vontade dEle, receber tudo dEle, querer só Ele. E viver para Ele. Então, todo o mal que a gente vê, todo o mal, Jesus mostrava para ela, né? Ela via muita gente, os males da geração presente, né? A gente vê os males da geração presente, a gente vê e fica boca aberta, assim, né? Na internet, os males da geração. Que distorção, quanto absurdo, meu Deus. E a gente fica assim, meu Deus, que dor que sente. A gente sente vendo os males da geração humana. Eu vi esses dias um vídeo, uma notícia, né? Depois eu nem acompanhei, vou até ver como é que tá a situação. Meu Deus, eu fiquei tão com uma revolta, assim, não é uma revolta, vamos assim dizer, uma indignação assim, defendendo Deus, né? Eu fiquei conversando assim, rezando, conversando com as pessoas que estavam fazendo esse absurdo, para elas defendendo Deus, né? Meu Deus, que situação. Não sei se vocês viram a notícia da fraude do INSS, que foi preso um pastor da Lagoinha, da igreja Lagoinha lá, não sei se é no Rio, não lembro. Esse negócio de fraude, de corrupção. E aí a deputada, senadora Damares falou numa entrevista que estava muito triste, que ela tinha visto uma situação muito triste de nomes de pastores de igrejas, de pastor evangélico envolvido na fraude por causa da CPMI que foi instaurada, estão investigando, né, para saber esse negócio da corrupção lá do INSS. Aí ela falou na entrevista, eu fiquei muito triste porque eu vi nomes de pessoas de igreja evangélica, pastores envolvidos nessa história. Aí o pastor Silas Malafaia foi a público e falou assim, brigou, falou um monte de coisa, falou que ela era mentirosa, linguaruda, que ela tinha que dar os nomes, desafio dar os nomes, no outro dia ela deu os nomes. E assim, eu falei, meu Deus, que absurdo, Senhor, que absurdo, como que esse povo tem coragem de fazer isso? Eles usam o seu nome, eles estão ali falando de Deus, falando, mas é tudo da boca para fora, eles estão ali envolvidos nessa fraude, roubando do pobre. Sabe, eu fiquei assim, Senhor, então a gente vê esses males da geração humana, assim, escancarado, hoje está muito escancarado, né, esses males da geração humana. Não precisa Jesus fazer a gente sair do corpo para ir ver os males da geração humana. A gente está mesmo no próprio corpo e ele está mostrando na internet, está tudo escancarado, como ele falou, né? Jesus falou no livro do céu que ele ia deixar os males transbordar. Que ele ia permitir que o mal transbordasse. Aí esses dias eu fiquei pensando, Senhor, se eu disse o mal transbordar, porque assim, às vezes a gente pensa, será que já existia tanta coisa assim, a gente que não ficava sabendo, né? Aí quando eu falei, Jesus, se eu quis dizer transbordar, quer dizer que a gente vai ver, que vai transbordar, que vai sair a público, né? Porque sabe que o mal existe desde que o pecado original entrou.
Existe males e males da geração, em todas as gerações. Só que ficava muita coisa oculta, muita coisa oculta, muita coisa só dentro do coração do homem. Só lá no coração, no pensamento do homem, ficava oculto, muito oculto. Mas ele está deixando transbordar, transbordar, e a gente está vendo coisas assim absurdas, que a gente fica assim, meu Deus do céu. Gente, eu vi uma notícia hoje, eu fiquei assim, meu Deus, não acredito, Senhor, o que está acontecendo nessa terra, meu Pai. O padrasto entrou no quarto das enteadas, entrou no quarto das meninas de 14 anos, adolescente. Ele estuprou a menina, estrangulou ela e matou dentro de casa. Assim, aqui em Brasília, numa cidade aqui próxima, terrível os males da geração humana, Senhor. E o mal, e todo esse mal. Aí Jesus está falando, a origem de todo o mal é o homem achar que é alguma coisa por si mesmo e se separar de Deus. Aí ele vai pensar por si mesmo, ele vai agir por si mesmo, com a sua própria vontade. Ele que vai dizer o que é bom e o que é mal. Ele que vai decidir o que é bom e o que é mal. Ele que vai dizer. Ele que vai julgar o que é bom e o que é mal. Da cabeça dele. Ele vai achar isso aí, sabe? E aí vira aí chega nesse ponto que a gente está vendo. O homem separado de Deus. Olha o que dá. Olha o que acontece quando o homem se separa de Deus, quando ele vive assim desse jeito, né? Eu sou algo e eu posso fazer o que eu quero e se separa de Deus. Olha o que acontece, olha a consequência do que é o homem viver separado de Deus. A humanidade separada de Deus. É muito sério, é muito grave, muito grave. Aí ela continua, eu ao ouvir isso sentia tal aflição que não sabia expressá-la. Mas Jesus, querendo consolar-me, transportou-me para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com meu amado Jesus, disse-lhe, dize-me, amas-me? E ele, sim. E ela falou, não estou contente com o sim só. Gostaria que me explicasses melhor quanto me amas. E ele, é tanto o meu amor por ti, que não só não tem princípio, mas não terá fim. E nestas duas palavras podem compreender quão grande, forte e constante é o meu amor por ti. O amor de Deus é constante, não acaba, né? Não acaba, forte, constante, imenso, infinito. Ele não deixa de nos amar nem um segundo, nem uma pessoa. O que acontece é que o homem se separa dele. A pessoa que decide se separar, acha que é alguma coisa por si mesma e se separa dele. E aí não tem como viver esse amor. Não vive esse amor. Vive separado de Deus, como inimigo de Deus. Até assim a pessoa fala às vezes que quer ser de Deus, que proclama, fala o nome de Deus, né? Busca a Deus, mas muitas vezes a pessoa não quer abrir mão assim do que ela gosta, né? Dos seus pecados, das coisas, não quer abrir mão. Então não se entrega totalmente a Deus. E é muito triste, que é o que Jesus vai falar aqui, né? Todo mundo, todas as almas. Para entrar no céu, você tem que amar a Deus o tempo todo, todos os segundos da sua vida. Se você não amou, tem que amar em dobro, senão vai ter que ser purificado no purgatório. Então você tem que ser toda de Deus, toda de Deus. A alma tem que ser toda de Deus. Não olhar para os lados, não olhar para outra coisa, se apaixonar. Só entra no céu quem é apaixonado, entra no céu direto assim, né? Sem passar pelo purgatório. Quem é apaixonado por Deus e só quer Deus e não quer mais nada, esquece tudo. Até eu achei estranho esses dias. Eu já vi algumas pessoas falando isso, eu acho estranho, sinceramente. Acho que era o padre Overlan falando na homilia, ele falando de céu. Ele, quando eu entrar no céu vai ser muito bom, vou ver Santa Terezinha, vou ver Padre Pio, vou ver... E eu, como assim? Eu fiquei assim, Santa Terezinha, você me perdoa, mas eu não quero nem saber de você. Eu só quero olhar para Jesus, para o Pai. Eu só quero olhar para Deus, eu não quero nem saber de você. Você me desculpa, Santa Terezinha, mas quando eu penso no céu, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Jesus, é Deus. Aí ele falou de Santa Terezinha, falou de Padre Pio, falou de Nossa Senhora, falou da família dele. Depois que ele falou de Deus, eu falei, meu pai, como assim? Sério, gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, como assim? E eu já vi outras pessoas falando isso. Outros padres, inclusive.
Ah, quando eu for pro céu vai ser muito bom. Ah, teve um pregador que falou assim, acho que foi Moisés, não sei se foi, não vou falar que foi porque eu não lembro, acho que foi. Que quando ele chegar no céu vai ser muito bom, que ele vai ver todas as pessoas que entraram no céu por causa da pregação dele, não sei o que. E eu, uhum. Gente, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala céu é só Deus, 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 Senhor, Jesus, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, só isso que vem na minha cabeça. Não vem Santa Terezinha de jeito nenhum. Eu achei estranho que o que saiu assim automático nele. Vou ver Santa Terezinha. Eu lá quero saber, sinceramente, me perdoe, Santa Terezinha. Você é muito fofinha, maravilhosa, mas eu quero olhar para Jesus. Eu não tô doida para ver santo nenhum. Me perdoe os meus santinhos lindos, meus irmãos. Eu amo todos, mas eu amo a Deus primeiramente. E eu sou doida para ver Ele. Não é para ver santo nenhum, sinceramente, gente. Eu acho muito estranho. Que é o que ele falou de ser apaixonado por Ele, de você querer só Ele, de você amar, amar até a loucura. E ser doido para ver Ele, para ficar com Ele, já querer antecipar. E você ser tão apaixonado por Jesus, tão apaixonado, que você não quer esperar morrer. Você não espera a morte para viver isso, para viver esse amor. Então você larga tudo. Você não pensa em mais nada. Você não quer saber de mais nada. Você já quer viver o céu na terra. Você já quer viver como se tivesse morrido. Que é eu achei interessante o padre José Eduardo falando na homilia dele de domingo. Ele falou assim: tem gente que quer até ser do fã-clube de Jesus, mas não quer largar seu pecado, não quer deixar ele tocar na ferida, não quer deixar ele tirar o pecado da pessoa, que é o evangelho do eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você até quer ser de Jesus, quer ser do fã-clube de Jesus, falar que está na igreja, mas não quer deixar ele ser o Cordeiro que tira o pecado da sua alma. Você não quer deixar. Não quer deixar porque você não abre mão da sua bebida. Ele falou assim: você não abre mão da sua embriaguez, você não abre mão da, da, das conversas imorais que você tem com a pessoa no privado. Ele deu exemplos assim bem claros. Você não abre mão da sua vaidade. Você até quer ser de Deus, mas não, você não. Ai dele se tocar nas coisas que você gosta. Então, você não é toda dele. Você até quer, mas você fica com um pé na terra, outro nele. Você até quer, mas só depois que eu morrer. Depois a gente resolve isso. Tipo assim, depois que morrer, resolve essa parte. Depois que morrer. Eu quero Deus, mas é só depois que morrer. Só que eu não quero morrer nunca. Se eu puder ficar aqui na terra até o juízo final, melhor ainda. Então a pessoa pensa assim. A pessoa pensa assim, eu até quero Deus, mas é depois que eu morrer. E ai de falar de morte, que eu não quero nem saber de morrer. Eu quero viver assim, se eu pudesse viver até no último, eu quero ir embora daqui no último segundo, sabe assim, no juízo final, eu quero ficar até o juízo final, não quero morrer tão cedo, viver 800, 900, 1000 anos se eu pudesse. Tem gente que pensa assim, então tá ali com o pé na terra. Isso não é amor, tem um coração dividido. Aí não vai direto pro céu. Né? Não tem como ir pro céu. Aí ela falou, considerei tudo isso por um pouco de tempo e via um abismo de distância entre o meu amor e o dele, e toda confusa disse, Senhor, que diferença entre o meu amor e o teu? O meu não só tem princípio, mas no passado vejo vazios na minha alma de não ter te amado. A gente é assim, né? O dele não tem princípio, o nosso teve um princípio, e mesmo assim teve épocas que teve um início, né? Teve épocas que a gente não amava, que eu não amava a Deus. Que eu não amava, que eu vivia na vontade humana, amando só a mim mesma, cheia de culpa, de pecado, apegada com a terra, com vaidade, com um monte de coisa, impurezas e tudo mais. Eu não amava a Deus. E aí, meu amor dele é uma distância infinita, né? Mas aí ele falou: amada minha, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Então não tem como comparar, realmente. É o amor incriado e o amor criado. É o amor da criatura e do Criador. É uma distância infinita. Mas aí ele falou para ela, mas eu vou te falar uma coisa que vai te consolar. Pelo tempo que ela não amou. E uma coisa para consolar também é nós, né? Nossa alma. Do tempo que a gente não amou a Deus.
para preencher esses vazios do amor. Ele falou. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deve saber que cada alma durante todo o curso de sua vida está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios. E só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou se não os atingir, encherá a força de fogo no purgatório. Agora tu, quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor. E com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Então, é assim, né? A gente teve até uma certa idade que eu não amava Deus, que eu amava a mim mesma, amava a terra, amava as coisas da terra. Aí ele falou, para te consolar, toda alma deve me amar constantemente. E o que você não amou, até os minutos que você não amou a Deus, tem que ser preenchido. E aí, como que é preenchido esses vazios desse amor? Ou no purgatório, ou se você amar duplamente a Deus na terra. Duplamente. E aí, como que ama duplamente? A privação do objeto amado faz você amar duplamente, porque você ama. Se você conhece Deus aqui na terra, conhece Ele, e a gente está conhecendo Ele a cada dia mais. E você está privada dele, a gente está privada dele. Não estou vendo Ele, não estou no céu, estou privada de Deus. Ele está na nossa alma, mas é uma coisa assim que não é a vida de céu, vendo Ele face a face. E isso faz a gente conhecer Ele. Conhecer. E não viver com Ele assim como no céu, faz a gente querer mais ainda. Quanto mais a gente conhece, e mais a gente quer ficar com Ele. Esse amor duplica. É um amor que duplica. Porque você fica cada vez mais apaixonada por Ele e aí continua na terra, privada dele. Privada do céu. E aí acontece o amor fica duplicado e preenche esses vazios. Você ama de forma que preenche o amor que você não teve antes de conhecê-lo. Incrível. Depois disso lhe disse, doce bem meu, me deixe ir junto contigo ao céu. E se não queres para sempre, ao menos por um pouco, te peço, me responda. E ele me disse, não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. Então, a gente, para entrar no céu, tem que ser outro Cristo. E vivendo na divina vontade, a gente se uniformiza e vive e fica a imagem e semelhança dele. Hoje mesmo eu li um trecho na escolinha, hoje de manhã, ele falando isso, que a criação não tem como retornar ao seu princípio, como saiu das mãos dele, se o homem não viver na divina vontade, a criação, o homem, né? Que só vivendo na divina vontade que a gente pode chegar à plenitude a se cumprir o que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só existe essa semelhança no homem, nesse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso só acontece quando o homem vive na divina vontade, quando a divina vontade está atuante na alma humana. Aí a gente se torna imagem e semelhança de Deus. Então, para ser outro Cristo, o caminho é vivendo na divina vontade. A vontade divina atuante na nossa alma em todos os momentos, você vai ser outro Cristo. Só entra no céu se formos outro Cristo. Aí ela falou, é verdade que sou muito ao contrário de ti, mas se quiseres pode tornar-me tal. Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E neste modo nos elevamos ao céu. Chegados a um ponto, nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz se experimentava nova vida, alegria insólita, jamais sentida, como me sentia feliz. Parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nessa luz, eu sentia temor. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabendo o que dizer, recitei 3 Glória ao Pai, e Jesus respondia junto comigo.
Mas logo terminadas, como relâmpago, me encontrei na mísera prisão de meu corpo. Ah, Senhor, como tão pouco durou minha felicidade? Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para romper-se, e impede a minha alma de sair desta miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso queira não só romper, mas pulverizar. E então, não tendo já casa onde possamos estar aqui, tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na celestial morada. Volume 4, 20 de julho de 1901. Como é doce a Jesus a voz da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus não vinha. Depois de ter esperado e quase perdido a esperança de voltar a vê-lo, de repente veio e me disse: Minha filha, tua voz me é doce. Como ao passarinho é doce a voz da mãe, que retorna depois de havê-lo deixado para ir em busca do alimento para alimentá-lo. E o passarinho, ao ouvir sua voz, sente uma doçura e faz festa. E depois de que a mãe lhe põe o alimento na boca, aconchega-se todo e se esconde debaixo da asa materna para aquecer-se, livrar-se das inclemências do tempo e tomar repouso seguro. Oh, como lhe parece querido e agradável ao passarinho estar sob a asa materna. Assim é você para mim, é a asa que me aquece, repara-me, defende-me e faz-me ter seguro repouso. Oh, como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Que lindo, né? Então é a gente que é a alma que é o passarinho que é a mãe, né? É incrível. Ele falar dele como o passarinho que vem se defender, que vem se aquecer, que vem se aconchegar no, no, na mãe, e a mãe sendo a alma. Imagina, gente, que coisa incrível, né? Ele é Deus e ele vem repousar na alma, e encontra na alma um repouso, um abrigo, uma reparação, um alívio. Meu Deus. Que a gente pensa sempre assim, não, é eu que tenho que ir para ele, eu que sou o passarinho, né? Que ele que é meu descanso. Eu que quero repousar em Deus. A gente sempre pensa isso, sempre pensou assim, né? A gente repousar em Deus, a alma repousar em Deus, a gente que é necessitado e precisa repousar em Deus. É claro que é a gente que é necessitado. Porque sempre fala assim, Deus não precisa de nada, Ele é suficiente por si mesmo, é a gente que é uma miséria, então eu que tenho que pedir, Senhor, me dê um repouso, Senhor, deixa eu repousar em Ti, eu quero repousar no Espírito Santo, eu que preciso de descanso. E aí agora Ele está falando. Ele é o passarinho que vai repousar. Ele que vai ser o passarinho que vai repousar na nossa alma, que vai descansar. É a gente que vai dar descanso e repouso para ele. Meu Deus. E a gente foi criado para isso. O nosso descanso, o nosso repouso, nossa felicidade, nossa paz é viver isso, é viver assim, sendo repouso para Deus, sendo morada para Ele. Ele encontra na nossa alma uma morada. Mas isso só acontece, né, como falou, só acontece se a gente viver na divina vontade. Ele só repousa nas coisas dele. Ele não vai repousar onde tem vontade humana. Ele só repousa nas coisas dele. Ele só se alimenta das coisas dele divinas. E só vai ter coisas divinas e divino na nossa alma se a gente vive na vontade divina. Se viver com a vontade humana, não tem repouso para Deus. A gente vai estar em oposição a Deus. Ele não vai encontrar as coisas dele. A gente é uma morada que é pequena, que é como ele fala no livro do céu, como é que ele fala a palavra? Que ele é um rei que vai morar esqueci o nome que ele fala, é tão engraçado o nome. Ele é o rei que vai morar na Porcilga, né? Uma casa bem, bem pobre, mas ele quer as coisas dele. Ele quer as coisas dele, de rei, nessa Porcilga. E se a pessoa que mora na Porcilga quiser servir as coisas sujas dela, a água suja que ela bebe, os pratos sujos dela, não. Ele quer as coisas dele, da morada dele. Então, se a gente viver na divina vontade, só vivendo na divina vontade para ser isso que ele está falando aqui, para ele encontrar esse repouso na vontade dele, só vivendo na divina vontade. Então, que a gente queira, né, cada vez mais mergulhar mais profundamente nesses conhecimentos e viver plenamente na divina vontade em cada ato. Para a nossa voz ser doce, como ele está falando aqui. Ser doce, a voz da alma, como se fosse a mãe que
a mãe que sai, né, para buscar o alimento para o passarinho. Aí quando ela chega com o alimento, ele fica feliz. Então a gente se alimentar Deus com os atos na divina vontade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.